sendo feita na sala Ponta Negra. Não sei se algum dos presentes estava inscrito ou não, mas continuamos com esse painel, convidando o engenheiro Fernando Lopes, do Instituto TOP, para fazer uma explanação de como esse modelo de credenciamento e classificação por fluxo pode ser particularizado para a indústria de café. Isso que vai ser apresentado é um exercício, é um exemplo de traduzir todo aquele regramento que o engenheiro Osmário nos apresentou para o modelo da indústria de café de qualquer tamanho. Bom dia. Vamos tentar colocar em termos práticos o que significa esses requisitos da IN e da legislação para o dia a dia da indústria. Tem duas formas de se fazer a questão de legislação. Por exemplo, o selo de pureza, ele coloca uma série de requisitos que o produto tem que ter, que é a pureza abaixo de 1%. Não exige nada em termos da indústria. Quer dizer, a indústria o que tem que fazer? Coloca um produto que seja puro no mercado. E aí o selo de pureza acolhe o produto, faz a fiscalização, se tiver ok, ótimo, se não tiver ok, a empresa é avisada para tomar as providências e no limite ela é suspensa ou é desassociada da BIC. Ou seja, não se exige nenhuma ação a mais em termos da empresa. Ou seja, continue colocando o produto no mercado como você vem colocando. Já o regramento que existe dentro do Ministério da Agricultura não é só assim. Ou seja, o que a gente poderia pensar? Não, a IN diz que tem que ter uma qualidade mínima, que é nota 4. Não tem que ter impureza e tem que ter umidade abaixo de 5%. Bom, indústria, sua obrigação é colocar o produto no mercado nesses parâmetros. Nós vamos fiscalizar, se houver problema, vamos fazer alguma coisa em relação a esse produto. Infelizmente, não é só isso. Quer dizer, a empresa, a indústria precisa demonstrar que seu produto está dentro dos parâmetros. Não basta só não passar batido na fiscalização. Tem que haver uma demonstração proativa. Então essa é uma diferença que tem entre o selo de pureza e a IN. Então, em que ponto nós estamos? A instrução normativa já foi publicada e deve vigir a partir de fevereiro do ano que vem. Todos os industriais de café do Brasil somente vão poder colocar produtos no mercado com qualidade igual ou superior a 4 pontos, impureza menor que 1 e umidade menor ou igual a 5%. Então, como que vai ser essa fiscalização e o que vai ser exigido em termos formais da indústria? Então, a fiscalização, como já foi colocado, os fiscais do Ministério da Agricultura vão coletar produto nos pontos de venda, ou seja, até onde nós entendemos não existe nesta parte do produto fiscalização dentro da indústria. A fiscalização é feita nos pontos de venda. Os fiscais vão enviar esses produtos para os laboratórios oficiais, laboratórios credenciados. Não será o fiscal que fará a avaliação, vai ser dentro de um laboratório oficial, que vai olhar não só a nota de qualidade global, vai ver a nota de qualidade global, a pureza e a umidade. Vão ver esses 3 itens. Caso os produtos estejam dentro dos parâmetros, o órgão fiscalizador comunica o interessado e diz: olha, seu produto foi avaliado e está tudo bem. Caso os produtos não estejam dentro dos parâmetros, seja em umidade, seja em qualidade ou pureza, a indústria deve apresentar os seus documentos de classificação, que ela própria gerou. Eu vou mostrar como que isso aqui está pensado em termos da lei, e pode pedir uma perícia. Assim, isso aqui, meus documentos de classificação mostravam que meu produto estava bom, por isso que eu coloquei no mercado. Foi feita uma fiscalização e deu fora do padrão. Então, se pede uma perícia para ver o que está acontecendo. Punições, multas, etc., constam do decreto 6268. Então, existe uma série de punições e
multas e o regramento do processo administrativo está dentro desse decreto. Agora vamos pensar em termos bastante objetivos, né? O que a indústria deve fazer? Ou seja, o que muda? Estou lá em julho do ano que vem, a IN já está vigindo, já está funcionando. O que muda no dia a dia da indústria? O que eu vou ter que fazer daqui até lá para ficar adequado? Então, o que diz, o que a indústria deve fazer, está nesse pacotinho de leis aqui. Tem a IN 16, tem a Instrução Normativa número 2, que fala como é que se classifica produto. Existe essa portaria 247, que diz como é que se faz a classificação por fluxo, que o Osmário colocou, que está em processo de análise. E ainda mais, tem mais 2 marcos legais. Uma portaria 377, que fala como é que você se credencia para se registrar dentro do Ministério da Agricultura, e tem a 321, que fala sobre os documentos de classificação. Então, o que o Natan pediu para a gente fazer? A gente deu uma lida em tudo isso aqui e traduziu para coisas práticas. O que tem que ser feito? Então, na prática, café colocado no mercado deve ser classificado de acordo com a IN 16. Então, café colocado no ponto de venda, qualidade global acima ou igual a 4, pureza, impureza, né, menor ou igual a 1%, e umidade menor ou igual a 5%. Então, a primeira decisão: tem 2 modelos de classificar o produto. A indústria vai ter que mostrar que o produto está bom. Não basta passar na fiscalização, que é o selo de pureza. O selo de pureza é assim: o selo de pureza não entra na instalação da indústria, não pede nenhum documento para a indústria. O selo de pureza pega o produto, vê se está ok, se não está ok. Se estiver ok, ótimo. Se não estiver ok, não adianta a empresa falar que tem controles A, B e C. Se faz uma contraprova para ver o que está acontecendo. Diferente do regramento do Ministério da Agricultura. Ou seja, a empresa não tem só que colocar produtos de acordo no mercado. Ela tem que provar que todos os produtos estão de acordo ao longo do tempo. Como que é feita essa prova? Por classificação. Então, existe um método de classificação, que pode ser por lote ou por fluxo. Então, por enquanto está aberto às indústrias usarem qualquer um desses 2 métodos, a classificação por lote ou a classificação por fluxo. Como é que funciona cada uma delas? Classificação por lote. Então, eu estou lá na minha indústria, julho do ano que vem, vou colocar o primeiro lote no mercado. O que eu tenho que fazer? Então, a empresa deve contratar uma empresa de classificação que esteja credenciada no Ministério da Agricultura. Ou seja, o Ministério da Agricultura, no seu site, vai colocar lá a lista de todas as empresas especializadas em fazer classificação de produtos vegetais. E dentre esses produtos vegetais vai ter o café. Por enquanto não existe essa empresa. Eu quero classificar hoje. Não dá. Por quê? Porque não existem classificadores treinados, credenciados para fazer análise do café. Logo, as empresas classificadoras não podem solicitar esse credenciamento porque não tem a mão de obra, o recurso humano necessário. O que se espera? Que até o ano que vem eu tenha esses classificadores e as empresas de classificação já prontas, disponíveis para prestar esse serviço. É um custo a mais para a indústria? Sim, é um custo mais para a indústria. Vai custar para fazer análise dos seus produtos. Então eu vou contratar uma empresa. Todos os lotes de todas as marcas devem ser classificados, ou seja, todo produto colocado no mercado deve ter um documento que mostra que aquele produto tem qualidade acima de 4, pureza menor do que 1% e umidade menor ou igual a 5%. Todos os lotes. Tá? Eu vi que tem muita gente fazendo assim. É complicado? É complicado. Eu concordo com isso? Não. Estou explicando só como é que funciona. Tá? Qual é a definição de lote?
Segundo a IN16, o que é lote? É uma quantidade de produto que tem especificações de identidade, qualidade e apresentação definidas de uma maneira homogênea, segundo o critério do fabricante. Então, o industrial que vai montar o seu lote, o tamanho do seu lote, as características do seu lote. Conforme essa definição, é o fabricante que define a quantidade de produto que caracterizaria esse lote. Isso não quer dizer que cada torra seja um lote. Não necessariamente. Cada industrial vai definir o seu tamanho de lote. Contando o quê? O industrial pode, em tese, adquirir uma grande quantidade de matéria-prima e processar essa quantidade de matéria-prima, blendada ou não, ao longo do tempo em várias torras. Nada impede ao industrial que defina isso como um lote maior de produto colocado. Esta definição de lote ainda não tem um consenso. Eu fui estudar um pouquinho essa questão de lote. Então eu fui ver um produto que já é classificado por lote, que é o feijão. Então eu fui numa classificadora de feijão, visitar uma classificadora de feijão, que é uma empresa que é um escritório muito pequeno, que tem uma área laboratorial, que faz a contagem do feijão para ver se o feijão é tipo 1, tipo 2, enfim. Aí eu perguntei para o classificador, diz uma coisa, se o industrial mandar um lote aqui de 1000 quilos, ou dizer que aquela amostra de um lote de 100 mil quilos, você aceita? Eu falei, não, 1000 quilos tudo bem, agora 100 mil quilos não, porque é muita coisa. Ah, mas quem que define isso? Não, eu como empresa de classificação, eu não quero assumir um risco de dar um ok num lote muito grande, então me fatia esses lotes ao longo do tempo. Então isso é uma discussão, até onde eu entendi, entre indústria, que define o seu lote, e a empresa de classificação que vai ser contratada, que vai aceitar um lote grande ou menor. Então essa é uma definição em termos de lote. O que nós conversamos, todas as reuniões com o Ministério, é que esse método aqui é um método ruim de se trabalhar, porque você tem que ter lotes muito grandes. Imagina que eu faço uma produção, aí paro, aí tenho que mandar um lote de produto para ser classificado, aí espero, quer dizer, se eu estou longe, eu vou ter que mandar para um laboratório longe, pelo correio, aí esse laboratório demora 10, 15 dias para fazer a análise e eu vou ficar com o meu produto parado. Então isso não parece ser viável. Por isso que foi colocada a classificação por fluxo. Se por um lado, na classificação por lote, eu industrial, eu tenho que contratar uma empresa que vai dar um documento de classificação, e todo produto que eu vou vender, eu vou citar esse documento de classificação. A princípio, por este motivo, eu, indústria, não preciso me registrar no Ministério da Agricultura. Por quê? Porque a classificação dos meus produtos, eu estou contratando outra empresa para fazer. Já a classificação por lote, não. Ela exige, por fluxo, ela exige que a indústria se registre no Ministério da Agricultura como uma empresa que faz a classificação dos seus próprios lotes. Essa é a ideia da classificação por fluxo. Então, se na classificação por lote eu não tenho a visita do Ministério da Agricultura na minha indústria, na classificação por fluxo eu vou ter uma vistoria, uma auditoria, como colocou o Osmário. O que eu preciso mostrar para o Ministério para que eu possa classificar os meus próprios produtos? Eu tenho que mandar um pacotão de documentos: ficha cadastral, CNPJ, contrato social, alvará, certidões negativas, termo de responsável técnico, registro do responsável técnico, contrato com o laboratório credenciado, se eu não tiver um laboratório próprio, carteira do classificador que eu vou usar, ou o classificador que eu vou contratar, e precisa pagar algum tipo de taxa. Mais um manual de qualidade, um fluxo operacional, fluxograma de classificação,
e documento de classificação. Ou seja, a indústria, se deseja classificar os próprios lotes, precisa se submeter a um processo de credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, que envolve um dossiê de informações, um pacote de informações. Tudo isso aqui não sou eu ou Osmário que acha. Isso aqui está escrito nos documentos, no regramento legal de todos o marco regulatório que disciplina isso aqui. Agora, no dia a dia, eu não vou classificar por lote, eu vou classificar por fluxo. Então, o que significa isso? Eu tenho que ter um pacote de controles internos mais algum tipo de controle externo. Então, relembrando, vou classificar por lote anterior. Eu monto o meu lote, pode ser um tamanho menor, um tamanho grande. Quem define esse lote é um industrial. Mando para uma empresa de classificação, ela me diz que o produto está ok, eu começo a vender. Já a classificação por fluxo, como é que funciona? Eu tenho que mostrar ao longo do tempo controles internos e algum tipo de controle externo. Então vamos ver o que é o controle interno. Aqui nos controles internos, aqui eu peguei os processos básicos de qualquer torração, né? Você tem a compra e armazenamento do café verde, o processo ou não de blendagem, a torra, embalei, expedi. Então, quais seriam os controles típicos que existiriam nesse processo? Então, vamos começar pelo armazenamento do café verde. O industrial teria que ter, dentro da sua indústria, não precisa mandar isso para fora, um controle de qualidade sobre o café que ele está comprando, o grão verde que ele está comprando. Por exemplo, um laudo de classificação da matéria-prima fornecido pelo vendedor de café, conforme a IN número 8, ou um documento gerado internamente. Então, o que mostra aqui? Que você, industrial, tem controle sobre a matéria-prima que você está adquirindo. Este tipo de controle garante o quê? Primeiro, que você está comprando um café de qualidade compatível com o seu produto e que o produto que você está comprando não tem impureza, ou tem uma impureza baixa. Por exemplo, aqui, nesse formulário tem aqui percentual de impureza, bebida, umidade, PVA, enfim, vários dados relativos à sua compra de matéria-prima. Acredito que grande parte das indústrias tem isso aqui, não é uma dificuldade. Isso aqui não precisa ser mandado para o Ministério. Você guarda e fica dentro da tua indústria. Quais são os controles na blendagem? Algum tipo de avaliação interna do blend. Ou seja, eu vou pegar um pouco desse café desta origem, um pouco desta outra origem, e vou fazer o blend e tenho algum tipo de PVA composto, a qualidade, a nota de qualidade global. Quem fez a análise dos cafés lá no workshop, né, aqueles cafés, todo mundo teve que tomar uma balinha depois, né, porque café nota 4 é dureza, né? Então, tinha lá a fichinha dos blends, né? Vocês viram lá? Café de tal origem, com tanto de PVA. Basicamente, seria um controle parecido com aquele. E aí teria os dados do blend final. Então, o que você mostra? Que você está mostrando que tem condição de controlar a qualidade final do produto, a nota 4. Aqui eu tenho um exemplo aí de um descritivo parecido com o que vocês viram lá embaixo no workshop. Na torra, o que teria que ser controlado, né? Então, teria que ser controlado cada lote que é feito na torra, se a torra foi feita dentro do padrão. Então, tem indústrias que têm padrões físicos, tem indústrias que comparam com o padrão aqueles discos Agtron, ou até indústrias maiores que têm colorímetro. Então, um controle interno. Então, tudo isso aqui são controles que ficariam dentro da indústria. Eu não preciso mandar isso para ninguém lá fora. E por último, algum tipo de controle externo. Porque até aqui, você fez um teste de impureza no café? Desses controles que eu mostrei?
Não tem. Tem um teste de qualidade do produto final? Não tem. Você eventualmente fez do blend. Tem um controle de umidade? Não tem. Então, de vez em quando, e esse de vez em quando cada industrial define quando é que é, a recomendação da BIC é que seja pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano. Qual que é a ideia? Ter algum tipo de controle externo, que não é para todos os lotes. Cada industrial define, mas eu preciso validar os controles que eu fiz internamente. Então tem um pacote de controles internos. Como que eu sei que aqueles controles vão gerar um produto que na prateleira dão qualidade maior ou igual a 4, impureza menor do que 1 e umidade menor do que 5%? Eu preciso ter de vez em quando uma análise externa, uma validação externa, que é o quê? Análise, por exemplo, de pureza. Opa, mas eu já sou da BIC, eu já sou associado à BIC, eu já tenho as análises de pureza do meu produto periódicas. Eu poderia usar? Poderia, não tem problema nenhum. São análises de laboratórios externos. Os laboratórios têm que ser credenciados. Que mais? Análise de umidade e análise de qualidade global do produto. Quem aqui já é do PQC, das 50 maiores indústrias, né? 30 já estão no PQC, tem essa análise 2 vezes por ano de qualidade global do produto. Ou seja, se faz um controle bom internamente, isso aparece no produto final. Então, esses seriam os controles externos mais os controles internos. Então, eu tenho um pacote de controle interno. Isso aqui ficaria tudo dentro da indústria, guardado nos livros da indústria, livros de controle da indústria. Um pacote de controles externos também fica dentro da indústria. De posse do controle interno mais do controle externo, a própria indústria emite o documento de classificação para cada lote. Não quer dizer que eu vou precisar fazer todas aquelas análises para cada lote, porque eu já controlei o fluxo. Dado que o fluxo foi controlado, eu tenho de vez em quando uma validação externa daquele meu fluxo. Então eu, indústria, posso emitir o documento de classificação. Então essa é a diferença entre a classificação por lote e a classificação por fluxo. A classificação por lote exige que o industrial mande 100% dos seus lotes para algum tipo de análise, e o produto que está no mercado vai estar respaldado por esse laudo, por esse documento de classificação que é emitido por uma empresa de fora. Essa é a classificação por lote. Já a classificação por fluxo, que parece ser bem mais adequada, bem mais prática, tem mais a ver com o nosso jeito de fazer negócios, você tem que controlar internamente o seu fluxo, de vez em quando validar esse controle com uma análise interna e gerar os seus documentos. Vantagens e desvantagens, né? Vantagem da classificação por lote: eu não tenho que me submeter a um processo de registro junto ao Ministério da Agricultura. Ou seja, eu simplesmente contrato uma empresa fora para fazer isso. Desvantagem disso: é extremamente complicado em termos operacionais, em algumas indústrias diria até inviável, fazer a classificação lote a lote. Já a classificação lote a lote, vantagem, tem tudo a ver, por fluxo, classificação por fluxo, tem tudo a ver com o que a gente faz. Faz parte do nosso jeito de fazer negócios, ou seja, tem todos os controles internos. Essa é uma vantagem. Eu próprio emito o meu documento de classificação, não tenho que recorrer a cada lote a um terceiro. Vantagens. Desvantagens: eu preciso me submeter a um processo de registro dentro do Ministério da Agricultura e receber uma vistoria, não uma vistoria da matéria-prima que eu estou usando. Existe uma vistoria para ver se esse pacote de controles internos aqui está sendo feito e se eu tenho uma estrutura adequada para classificar os meus próprios produtos. Então, existem essas duas opções que o industrial deveria
escolher. Então, tem um quadro resumo final que diz sobre classificação por lote, os marcos legais, em termos de registro da indústria, que não precisa, basta contratar uma empresa de classificação, e a rotina do dia a dia é o quê? Lote a lote eu mando isso aqui. Já a classificação por fluxo, a empresa precisa se registrar no Ministério, porém tem autonomia para emitir os seus próprios documentos de classificação. Okay? Me coloco à disposição à mesa para tirar as dúvidas no que eu tiver condição de responder. Obrigado. Nós queríamos abrir a palavra para, infelizmente, talvez poucas perguntas, porque nós temos duas atividades que ficaram para trás. A palestra sobre incubadora e, além disso, uma palestra do nosso expositor agora. Mas a palavra fica aberta para o público. Egílio, aqui. Boa tarde, bom dia, né? Estou no horário de Vitória, não sei. Mas a minha pergunta ao Fernando é sobre a questão, talvez o Fernando, talvez seja alguém do Ministério da Agricultura. Primeiro, a questão da agroindústria. Qual é o compromisso da agroindústria, ou qual o compromisso do Ministério da Agricultura nesse processo todo que está sendo apresentado até o presente momento, em termos de monitoramento e compromisso da agroindústria apresentar todo esse processo? Porque todos nós sabemos que a agroindústria tem uma legislação específica que isenta ela de qualquer atribuição a não ser municipal. Isso eu falo porque eu participei desse projeto em 2000 no governo do estado, na época, em correlação com o Ministério da Agricultura naquele estado, no estado de Espírito Santo. Segundo ponto é sobre as pequenas indústrias, o papel delas no sentido dessa questão de laboratório. Preocupo num tema que eu acho que nós vamos ter grandes dificuldades voltada pequena pela questão do lote. No meu entendimento, a questão que está em maior, que eu vejo dificuldade, é a questão sensorial. Eu não consigo entender ou ser convencido de que laboratórios possam ter o mesmo sentimento e o mesmo padrão de café por região. Eu não consigo entender isso, porque muitos já confirmaram que bebida mole do estado, bebida mole do outro tem padrões diferentes e sabores diferentes. Então, essa pergunta que eu deixo no ar aos técnicos e também sobre a agroindústria, que eu vejo com grande preocupação, porque no meu estado ela é de grande intensidade hoje na comercialização do produto, principalmente dentro do incentivo do governo federal na questão da empresa familiar junto à agroindústria, do qual o Ministério vem desenvolvendo e vem fortalecendo cada vez mais esse segmento da empresa familiar, na propriedade familiar. Essas são as minhas duas observações que quero deixar aos senhores. Eu queria registrar, antes de passar a palavra, eu queria registrar a presença entre nós do deputado federal Odair Cunha, que está lá ao fundo e que está acompanhando conosco desde ontem esses trabalhos, tendo voltado de uma viagem recente, e nós queríamos ouvir a palavra de saudação do deputado Odair Cunha, que é amigo da indústria. Boa tarde. Boa tarde. É que nós estamos com o horário lá do... Bom, pelo menos nós que estamos lá do Sudeste, o horário de Belo Horizonte é 1h da tarde, então nós almoçar. Gente, não, primeiro eu tive a oportunidade de fazer várias conversas aqui e ouvindo também ontem e hoje vocês aqui. Nós temos conversado muito essa questão da N16 lá em Brasília. Diversos temas nós temos trabalhado. A questão do PIS/COFINS, que eu acho que é uma questão que nós precisamos resolver, essa tendência que existe no setor em relação a este tributo. Mas especialmente agora essa questão da N16, eu acho que o Marcelo Tadano está aqui com a gente, ele está percebendo que aquilo que nós levamos para o ministro, o Almir, eu e o Natan, tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com o ministro na quarta-feira,
terça-feira lá em Brasília, levamos um pouco a preocupação que existia no setor. Eu confesso, até eu, que ouvi do Almir e do Natan as preocupações, chegando aqui eu vi que é elevado à quinta potência, porque realmente a gente não tinha noção de que existia uma desconfiança tão grande e uma preocupação, uma apreensão por parte dos industriais em relação à aplicação das normas da N16. Porque, vou dizer aqui, grosseiramente, e aí eu percebo que é grosseiramente mesmo, eu tinha uma percepção de que a N16 se aplica ao programa de qualidade da BIC, e era uma questão tão importante para nós. Mas, especialmente quando o cidadão olha para o Estado, já olha desconfiado. O que estão querendo comigo? Ou o que estão querendo de mim? E eu creio que o papel do parlamento é exatamente nós estabelecermos pontos de convergência e bom senso. E esse debate está sendo importante tanto para os técnicos do Ministério da Agricultura, como para mim, como membro do parlamento, de compreender, e eu creio que o parlamento tem esse papel, né, de perceber as preocupações do cidadão e ser um pouco canal de diálogo. Na verdade, a BIC já tem canal de diálogo direto lá no Ministério da Agricultura, mas obviamente a gente cumpre um papel também de reforçar esse diálogo, de ser um instrumento de diálogo. Eu saio daqui convencido de que ajustes e bom senso vai ser preciso na aplicação aí da N16 e alguma mudança com certeza nós vamos ter que fazer, até para que o setor tenha tranquilidade de receber essa norma, não é? Parabenizar todo mundo por essa oportunidade de a gente estar discutindo aqui. Obrigado. Palavra aberta. Boa tarde. Meu nome é Frederico, do Café São Brás. Eu gostaria de fazer uma colocação que eu creio que é inequívoco que todos entendem que a procura da qualidade não é questionada, ela é apoiada e buscada por todos. Só que a gente entende que qualidade é uma ferramenta de competição. O industrial busca mais qualidade ao menor custo para competir. E quem julga o produto final, em última instância, é o consumidor. Se o produto não for bom, o consumidor não compra, aquele produto sai do mercado. E pelo que nós vemos, em todas as ações que o governo tem de proteção ao consumidor, são utilizados critérios objetivos. São critérios de contagem, de tamanho, de pureza ou não. A primeira pergunta que eu faço é se existe no Ministério da Agricultura outros produtos que também utilizam um critério subjetivo, como no caso uma avaliação sensorial, ou se o café está inaugurando esse tipo de avaliação. Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir do Ministério. A segunda questão, a gente vê que existe uma burocracia e o prazo para se adequar a essa burocracia é muitíssimo curto. Quando a gente nota, por exemplo, que nós temos aí um sistema recente de nota fiscal eletrônica, onde muitos sistemas não têm a automação de incluir laudos automaticamente na emissão da nota. Eu não li atentamente, mas eu creio que por similaridade com outras normas, deva constar o número do laudo na nota. Eu não sei se é assim, no milho para pipoca é assim. Isso daí requer uma mudança, às vezes, em sistemas. Empresas pequenas compram esses sistemas já pronto e vão ter que colocar manualmente, de repente, 100, 200, 300, 400 notas que emitem por dia. Isso é uma questão. E o prazo está se esgotando, né? Então, eu queria colocar, primeiro, saber se essa subjetividade existe em outra avaliação, como a gente vê no caso do arroz, no caso de uma série dos produtos, são critérios objetivos. A gente está colocando um critério subjetivo. Eu creio que o fato desse critério, ele está bem abaixo do que quase a totalidade pratica. Não é problema alcançar o critério. O problema é você ter uma fiscalização baseada no subjetivo. Essa que é a questão, né? Quer dizer, não há problema nenhum em ter o critério, mas como eu vou fiscalizar o subjetivo?
Se o Inmetro fiscaliza um brinquedo, se é perigoso ou não, ele diz se o brinquedo contém partes pequenas, se ele quebra, se a cola é tóxica, se a tinta é tóxica, mas ele não vai dizer se o brinquedo é feio ou não é feio, se a criança vai achar o brinquedo bonito ou não. Se o brinquedo for feio, o consumidor não compra. E o governo sempre se pautou pela objetividade, senão não há como ter justiça e qualidade para você comparar o que são diferentes. Então, essa é uma questão que eu coloco. E a outra questão que eu acho muito séria é o prazo. Se a gente não tem ainda nem as pessoas formadas e tal para fevereiro iniciar isso, que não é só simplesmente mandar as amostras, você tem que fazer um processo dentro da sua empresa. Então, eu acredito que seja interessante se debater um pouquinho a respeito desse prazo. Foi dito muito categoricamente que não iria ser adiado, mas não sei se isso é factível. Eram essas colocações. Obrigado. Só alguma coisa que eu me lembro, a questão da indústria familiar, da pequena indústria. Nesse decreto que regulamenta a atividade, tem um artigo que foi colocado que ele diz textualmente que todos aqueles segmentos, aquela indústria, que por algum motivo for dispensado em algum nível de qualquer da legislação da classificação, que basta que o segmento faça prova disso, que ele será automaticamente excluído daquela obrigação, que ele está dispensado por força de alguma outra legislação. Então, esse aí não tem problema. A outra situação... Com relação à inserção de informações na nota fiscal, essa nota fiscal eletrônica, todos os nossos outros produtos padronizados têm as mesmas obrigações e elas estão sendo inseridas nas notas fiscais de todos esses produtos que são colocados no comércio. Agora, a classificação por fluxo, ela traz uma inovação. Ao invés do número do documento de classificação, o documento fiscal de expedição do produto deve trazer o número do credenciamento da indústria, porque tudo isso objetiva a rastreabilidade. O número do documento de classificação é uma rastreabilidade, por isso que a gente quer ir na nota, para em qualquer ponto do país, pega-se a nota, vê o número do documento de classificação e nós podemos ter uma rastreabilidade de onde ele foi classificado e podemos checar inclusive a condição que aquela classificação foi realizada. No caso do fluxo operacional, ao invés do número do documento de classificação, vai ter que estar o número do credenciamento da empresa, que aí a rastreabilidade nos levará àquela empresa, né? E nós saberemos que ela está assumindo a condição de classificação do seu próprio produto. Uma outra coisa que foi colocada é com relação a taxas. Hoje não existe taxa para o credenciamento. Na legislação está prevista, foi colocado, está prevista, mas precisa de um marco regulatório definindo essas taxas, que não existe e que não tem uma política de governo hoje de fazer isso. Então, para o credenciamento, hoje não existe taxa nenhuma. Algum outro produto tem análise sensorial? Tal como café torrado moído tem a similaridade com o café grão cru. Existe a prova do café prevista ali, a bebida mole, a bebida dura, dentro da Instrução Normativa número 8, que está aí também no mercado. Está saindo agora o padrão de classificação também para o azeite de oliva, que vai ser também por degustação. Tá? Esses dois são os produtos que eu lembro, assim, por análise sensorial. Outros, eu lembro não, por enquanto não. Então é o café grão cru, o café torrado moído e o azeite de oliva que está saindo aí também. Márcio Maia, já. Mas então, uma última pergunta para a gente prosseguir. Surgiram duas aqui, uma Manuel Assis, depois você. Mais uma vez, bom dia. Eu participei da parte da manhã, pelo plenário, e até estava falando com o Guilherme e com o presidente Almir,
eu acho que tem, eu estou aqui com a redação do próprio Diário Oficial da IEL 16, quando ela fala sobre impureza. Então eu acho que, quando for alguma pessoa falar aí, porque está ficando subentendido que impureza é permitido com 1%, mas não é, está escrito diferente na lei. Na lei está escrito que a impureza tem permissibilidade de 1% na fração. Então ela é no conjunto, ela é 1. Então significa que cada fração é 0,1. É o que está escrito aqui na lei. Então, olha, eu tenho casca 0,1, pau 0,1, não sei o que 0,1, o total é X. Está escrito isso. Não, não é isso. Posso esclarecer. Mas está escrito dessa forma. O que foi criado é assim: a impureza total é 1%. Essa impureza total pode conter impurezas do fruto, cascas e paus, como normalmente tem, sedimentos, que é areia ou torrão, pedra, e matéria estranha, que são outros produtos, milho, por exemplo. A soma desses fatores todos tem que dar 1%, que é como é a legislação, como é o critério que a BIC usa no selo de impureza. Para matérias estranhas, que são outros vegetais, por exemplo, açúcar, milho, cevada, soja, semente de açaí, etc., a lei, a IN restringiu isso a 0,1%. Por quê? É para não ter o açaí, é para não ter milho, é para não ter cevada, não ter soja, etc. Então você pode ter 0,9% de cascas e paus e 0,1% de matérias estranhas, por um problema de transporte, por exemplo, e o café está dentro do tipo. Então não é cada um zero. Perfeito. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo, porque quando fala 1% de impureza, está subentendido que 1%. Olha, eu vou melhorar o meu produto, vou botar 1% de milho. Entendeu? Então eu estou dizendo isso para ficar claro, que aqui está escrito, olha, o percentual máximo em conjunto de impurezas, sedimentos e matérias estranhas permitido no café torrado em grão e no café torrado em moído será de 1%. Isoladamente, o percentual máximo de matéria estranha permitido no café torrado em grão e no café torrado em moído será de 0,1%. É exatamente o que você está dizendo. Só estou afirmando para que as pessoas não entendam que o 1%, agora eu vou botar 1% porque está dentro da lei. Não é isso? Tem só um outro esclarecimento sobre isso, que o Ministério da Agricultura, para evitar processos, vamos dizer, de perícia ou de contestação, também criou na norma um intervalo entre 1% e 1,3%. O café será desclassificado se ele tiver acima de 1,3% de impureza, mas ele só pode ter até 1% de impureza total, de maneira que esse intervalo de 1 a 1,3 é uma espécie de reserva, uma espécie de tolerância para impedir contestação, né? Mas o entendimento efetivo da impureza é aquele que você disse por último, tá? Matéria estranha é 0,1%, o restante soma tudo 1%. De 1%, acima de 1% a 1,3%, o fato está lembrando que o café fora do tipo, ele pode ser reprocessado, reduzido ao tipo de novo. Pergunta do Ovando, então, aqui. Vamos de Rondônia. Fiquei preocupado com a questão da amostra de café que foi reprovada. Aí os fiscais do Ministério da Agricultura chegam no ponto de venda e recolhem a amostra e ela foi desclassificada. Que segurança que a gente tem e que tempo que demora até que essa contestação ela seja efetivada, porque se isso vir à tona, eu acredito que vai fazer um estrago muito grande na marca. E muitas das vezes não é só na marca, e sim na própria empresa, com outras marcas de produtos que ela tem. Então eu queria saber se isso vai ficar muito reservado, muito restrito, no primeiro momento. O Ministério desenvolve essas ações em todos os produtos padronizados e não há divulgação de nenhuma discrepância que se encontre na qualidade dos produtos
mesmo depois do processo já julgado, mesmo depois de todo o amplo direito de defesa que está previsto na legislação, mesmo assim ainda não há uma política de divulgação dessa irregularidade pelo Ministério. O Ministério não faz isso ainda. Quando é coletada a amostra, no primeiro momento sai o laudo de alguém que tem competência para fazer esse laudo, é encaminhado para o interessado esse laudo, esclarecendo a ele o problema, onde foi, o tempo que ele tem para pedir a perícia. Se ele se interessar por fazer a perícia nesse tempo, ele faz o pedido. Ele fazendo o pedido para a perícia, o Ministério marca a data da perícia e o local e hora. Ele indica quem vai ser o representante dele, quem vai ser o perito dele, vai-se para esse local, faz essa análise pericial, confirma a irregularidade ou não, todos assinam o documento da nova classificação, vamos dizer assim. Se não confirmar, não existe nem processo fiscal nesse momento ainda, só existe a análise. A partir da confirmação da irregularidade pela perícia, com o direito de participação vamos dizer, do embalador que embalou aquele produto, a partir da confirmação via perícia, assinada por ele, inclusive, que participa da perícia, a partir daí é que nasce um processo de ação fiscal. E, em momento nenhum isso é divulgado. Não há nenhum risco de prejuízo à marca, de maneira nenhuma. Encerrando essa participação, o deputado Odair tem uma pergunta. Eu queria perguntar para a mesa, até pedir desculpa aqui, porque, na verdade, eu tenho dificuldade de compreender o nível de objetividade dessa questão sensorial. Por quê? Porque eu creio que, se nós não tivermos condições de objetivar essa questão sensorial, ela não tem jeito de constar da norma. Porque, a princípio, eu achava que existia um padrão que era único, assim, um padrão que todo mundo admitia como razoável. Essa é uma questão. Eu vivi um pouco essa questão em relação à questão das bebidas frias, precisamente de refrigerantes, que é o que eles chamam de sabores regionais. Essa ideia também do sabor regional do café me pareceu aqui muito presente. Então nós estamos querendo que todo mundo, por uma hipótese louca, todo mundo beba Coca-Cola, que é o mesmo sabor, e mesmo assim tem diferenças, né? Aqui no Brasil, na Europa, ou nos Estados Unidos tem sabores diferentes. Então, essa é uma questão que nós temos que enfrentar. É possível dar características mínimas do ponto de vista sensorial? Se isso não for possível, ninguém deve ficar na mão do entendimento fiscal. Porque nós sabemos que temos bons fiscais, agora nós sabemos que nós temos fiscais não tão bons assim. E não é só no mapa. Pega a agência reguladora, por exemplo, eu já vivia situações da Anvisa hilárias. E outras, Receita Federal. Veja, Receita Federal que é as coisas mais claras, que é número. Apesar que existe uma legislação tributária também muito vasta. De qualquer forma, o que eu creio é o seguinte: nós precisamos buscar critérios objetivos. Se ele não existir, aí eu começo a duvidar da norma. Entendeu? Aí eu queria perguntar isso para a mesa. Obrigado. Bom, com relação à subjetividade e objetividade, quando o padrão é construído, quando ele foi construído, eu entendo que os profissionais que conhecem o produto entenderam que esse é um parâmetro mensurável. A subjetividade é para quem ela existe em todos os níveis, existe subjetividade em todos os produtos padronizados. Um grão de arroz mofado, ele tem um padrão de um percentual de subjetividade também, porque depende da visão de um classificador e de outro. Um grão de arroz amarelo também é assim. Todo produto existe um grau de subjetividade. Por isso, a exigência de que quem defina a qualidade seja um profissional que tenha treinamento, conhecimento em arbitrar a qualidade daquele produto. Por isso, precisa dos classificadores que já conhecem aquele produto. Quando a norma foi construída, todo o segmento participou. E eu entendo que foi decidido que essa subjetividade era mensurável.
E os classificadores são as pessoas que mensuram isso. E aí a função do Ministério e do segmento em fazer essa harmonização dos profissionais que arbitram a qualidade. Isso vem sendo feito, isso já vem sendo feito ao longo dos anos. Os classificadores fazem isso, e até as pessoas mais indicadas para responder essa pergunta são os classificadores de café que estão aqui nessa sala. Eles é que podem dizer dessa subjetividade ou não. Então, subjetividade existe em todos os produtos. Agora, o profissional treinado e toda a exigência do Ministério em cima dos classificadores é para diminuir essa subjetividade e aumentar a objetividade na definição de um critério de qualidade do produto, que existe. Tanto existe que o padrão foi estabelecido e com a participação do segmento, a participação maciça do segmento. Sato, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar todos, cada um dentro das suas atribuições, estão procurando defender e esclarecer aspectos dessa controvertida medida IN 16. Controvertida porque existem pessoas que concordam, mas tem muitos outros que ainda têm dúvidas. E parabenizo também especialmente o Odair Cunha, viu, deputado? O senhor realmente não é à toa que é deputado de peso dentro do Congresso Nacional, porque o senhor tem sensibilidade para perceber que existe um determinado problema nessa medida IN 16, que justamente consiste na questão da subjetividade da análise sensorial, que poderia ser excluído, na meu entendimento, poderia ser excluído questão sensorial, demais aspectos da pontuação, da impureza e também da café baixo, pode ser considerado, mas sensorial deveria ser excluído dentro dessa pontuação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão levaria também, faria um apelo também para representantes das autoridades aqui presentes, que pudessem analisar melhor, postergando a entrada em vigor dessa medida. Evidentemente, o doutor Massal tem reiterado aqui de que não há condição de postergar. Mas dada, vamos dizer, a maioria dos presentes aqui já se manifestaram por aplausos sobre a fala do deputado Odair Cunha, isso demonstra que realmente existe respaldo da plateia aqui para estudo desta postergação da entrada em vigor. Era isso que eu queria deixar claro. Só reforçando a questão da subjetividade sobre a questão da degustação, a gente tem aqui no Brasil, quem está percebendo, que é a questão do vinho. O vinho também tem a sua classificação e degustação. É pontuação não sei o quê, ponto 70, 70, 80. E até hoje eles não conseguiram chegar a um consenso entre eles. Por que também o vinho não está entrando nessa jogada? E também a cerveja, também é outro fator. Todos eles têm um degustador para você selecionar a sua cerveja, provar e tudo. Então é essa que eu queria mostrar também. A dificuldade que tem essa parte de degustação, de objetividade e subjetividade referente à degustação. Fábio Fernandes. Sobre a subjetividade, está tentando o seguinte, acho que o Teozan colocou bem claro, os classificadores, os degustadores que estão aqui presentes, que ajudaram também a avaliar aquele parâmetro mínimo que a BIC já vem trabalhando com vocês há vários anos, que tem a sensibilidade de entender que aquele, ou que foi lhe colocado, não acompanhou a elaboração do padrão, mas foi colocado, e sendo um padrão mínimo, todos têm condições de atender. Com relação à subjetividade, para evitar tirar essa questão de subjetividade, que depende muito da pessoa que está analisando, o Ministério está fazendo, a BIC fez uma proposta ao Ministério de parceria, está sendo avaliada lá com o IDA, onde nós vamos, foi colocado aqui, vai ser elaboradas as amostras padrões
de café físico para ser distribuído para as empresas credenciadas para fazer a avaliação do café contra referência, aquilo que vocês estão imaginando. Então essa aí vai tentar tirar a subjetividade disso. É claro que depende muito da pessoa, tá? Então não tiro o mérito do questionamento de vocês, mas todos os produtos, claro, entender o que é um grão quebrado, é um terço ou se ali é um terço ou não, se um arroz amarelo ou não, a subjetividade também está dentro. Posso ter um entendimento, você lá em Rondônia tem outro. Então essa é a questão. Mas é feito isso em todos os produtos, nos 69 produtos padronizados, há mais de 35 anos que existe a lei da classificação desde 75. Os padrões já existem há vários anos aí, então não é novidade. O que é novidade para o café torrado moído é a institucionalização dela. Você já vem praticando isso. A BIC já tem um programa de qualidade, de controle de qualidade, selo de qualidade, tudo isso. E você já vem praticando. A novidade é a entrada do Ministério como órgão normatizador e controlador para verificar se o mercado está dando condições de fornecer ao consumidor um produto digno de consumo, evitando questionamento, inclusive, para a Promotoria de Defesa do Consumidor. Já coloquei. Então é isso que o Ministério está na função agora. O mercado já está praticando isso. Não é novidade. Quem tem qualidade, vende qualidade, não é novidade nenhuma. Bebida 4, 1% de impureza e 5% de umidade. Não é isso que é novidade. Tá? Muito bom. Então, gostaria de agradecer ao engenheiro agrônomo Osmário Zan, ao Fernando Lopes e ao doutor Alexandre, que estão aqui, e convidá-los, então, para a palestra seguinte, que é a apresentação do projeto de incubadora de